Pessoal, já estamos gravando aí, seguimos a nossa aula de hoje falando sobre empreendedorismo e inovação. E para começar, eu queria aí a participação de vocês, né? Eu já fiz ali a nossa apresentação do plano de ensino, já vimos tudo que envolve a questão de emendas, de cronogramas, de avaliação sobre esses conteúdos aí, como estão programados. Mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o que vocês conhecem de empreendedorismo, já que nós vamos iniciar o nosso módulo da disciplina falando sobre empreendedorismo, tá? Que vocês conhecem de empreendedorismo? O que é empreendedorismo quando alguém fala para vocês que uma pessoa é empreendedora, que alguém abriu um empreendimento? O que é empreendedorismo para vocês? E aí é para vocês responderem, não é uma pergunta retórica, tá? Vamos lá? Quando se fala em empreendedorismo, o que vocês lembram aí? Empreender na empresa que trabalha ou na própria empresa, né? Crescer dentro dela. Ou crescer a empresa na cidade ou até mesmo em cidades vizinhas. Certo, Bruna. E quando tu fala em empreender, o que você quer dizer com a empresa precisa empreender ou que a gente precisa empreender? Crescer, né? Crescer, crescimento. Joia. Isso Pessoal, mesmo. quem mais aí? Quero entender como é que vocês compreendem, conceituam empreendedorismo. Tá? Vamos lá. Para o professor. Opa, Raul, é isso? Isso. Vamos lá, Raul. Para mim empreender é tipo, a pessoa empreender ou coisa, é ter novas ideias, né? Seria ter novas ideias para aquele determinado negócio ou para aquela determinada área de um serviço. Opa, legal, Raul. Novas ideias. Show. Pessoal, quem mais aí? Vamos lá? Tem bastante gente aí, né? Maísa? Para mim, empreender seria investir, né? Investir no seu negócio, ou seja, em maquinário. Investimento. Isso. Ok, obrigado, Maísa. Pessoal, vamos lá? Eu acho que empreender também por exemplo, fazer adaptações no que já vem sendo feito, tá sempre agregando melhorias, né? De acordo com que as coisas vão evoluindo, a gente tem que estar sempre se adequando. Isso vale para os modelos de negócio também, né? Tá sempre inovando, trazendo inovação. Só registrar aqui, Bruno, vamos lá. Melhorias e adequação. Inovação. Opa, legal. Obrigado também a Bruna. Vamos lá, gente? Pessoal, preciso de mais algumas palavras, senão depois eu não consigo fazer o que eu preciso aqui. Vamos lá? Me ajudem aí. Pessoal, não tem certo e errado, é o conceito de vocês em relação ao empreendedorismo. O que vocês conhecem ou o que vem à mente de vocês quando alguém fala empreendedorismo ou empreender. Eu acho que o empreendedor, ele tem que também ter, digamos, ser uma pessoa que tenha coragem para estar buscando melhorias, né, para sair da mesmice. Tem que ter ousadia, no caso, né? Opa, legal. Empreendedor. Joia. Obrigado, Bruna. Pessoal, tem bastante gente aí, pelo menos na lista aqui, né? Agora, aí, se estão aí me ouvindo, se estão aí, participem, gente. Vamos lá. Senão, a pessoa começa a falar, não para mais, e aí fica muito monótono, né? Aí dá aquele sono. Daqui a pouco até o professor dorme do outro lado aí. Aí não funciona. Pessoal, vou ter que chamar pelo nome, não, né?
Vamos lá, gente? Vamos participar aí, para que a gente não fique aí, né, só ouvindo o professor. Ah, difícil, hein? Conseguir a interação de vocês aí. Ó, o Euler colocou aqui que inovar é não ter medo de arriscar. Opa. Ok, Euler. Euler, só a mais específico sobre empreendedorismo. Aí, o que fica aí? Qual é o conceito? Qual é a ideia? Ó, realizar novos projetos. Vamos lá, da Ana Luísa. Antegnar iniciativa de implementar novos negócios. Vamos lá, então. Iniciativa, novos negócios. Pessoal, só vou pedir para quem tiver aí microfone, que for possível, passe para o microfone, que assim, ó, fica mais interativo para o pessoal também aí que está do outro lado também, né? E não fica tão parado, tão congelado a tela, a gente fica aí, conversa de uma maneira aí, digamos, fica mais fácil, mais entendível para quem também está acompanhando a nossa aula aí, tá? Vamos lá, mais umas duas palavras aí, eu acho que eu consigo finalizar aí o que eu tenho como intenção aqui com esse nosso brainstorm inicial aqui. Ó, então vou chamar alguém Eu aqui. acho Opa, que Bruna, vai lá. empreender, inovação, assim, é investir no marketing da empresa também, né? Marketing, investimento em marketing. Ok, Bruna, legal. O empreendedor ele também precisa ter uma análise crítica da sua empresa e ver quais os pontos que precisam ser mudados, que precisam ser corrigidos, né, para estar sempre buscando as melhorias. Ele tem que ser crítico também, né, no caso. Ok, crítico, vamos lá então. Ele mesmo se avaliar e também pedir opiniões de outras pessoas, né? Ele tem que ser o cara que vai, como a gente já aprendeu, planejar, organizar, dirigir e controlar as coisas, né? Tá. E essa lógica dele pedir ajuda para outras pessoas, será que não perde um pouquinho o foco de ele estar criando, dirigindo e executando, Bruna? Qual delas? É a Bruna Giordani, né? Eu acho que, tipo assim, não pedir diretamente, né? E sim uma coisa mais indireta. Uhum, legal. Eu acho que o bom empreendedor também é aquele que hoje ele não é o chefe, né? Ele é só ele é digamos, o cabeça do negócio, mas que todo mundo tem a participação do seu negócio, que trabalha em equipe, sabe? Está dizendo que o empreendedor ele tem que ser líder também, é isso? Sim. Opa, legal. Ele precisa ter essa qualidade, essa característica, né? Sim, Ele tem que... Pode falar? Pode falar, Raul. Não, é só usando ali o gancho ali, que, tipo, hoje, na verdade, os negócios mais, tipo, mais modernos, assim, empresas, hoje é raro a gente ver um dono de empresa e, tipo, ir lá limpar o banheiro dos funcionários. Tipo, eu acredito que, tipo, um negócio crescer, tipo, alguma coisa assim, o dono da empresa sendo humilde, sendo, tipo, um líder, não um chefe, eu acredito que, tipo, dá uma alavancada no empreendimento dele, né? Ele motiva os funcionários a empreender junto com ele. O Raul, e quando tu diz que ele precisa ser líder e não ser chefe, o que tu quer dizer com isso? Tipo assim, ó, às vezes o dono da empresa ele tem que ser, às vezes, ser grosso, porque algumas situações obriga a gente a ser. Só que, tipo, ser aquele líder, ser aquele cara motivador, sabe? Todo dia, vamos, pessoal, vamos.
E, tipo, não ser aquele cara que entra na empresa, vai direto pra tua sala, sai, cara fechada, quando passa não dá um bom dia, né? Certo, ele tem que ser participativo aí. Sim, tipo, o cara ser humilde, sabe? Uhum. Geralmente isso acontece com os filhos de donos de empresa, né? Que os pais levaram a vida inteira para construir, né? Que dão valor naquilo e chegam os filhos para administrar a empresa, e é só aquele que entra para dentro, é grosso, é mala, isso e aquilo. Tipo, não tem um pouco daquela humildade, não tem um pouco daquela, como quer dizer, daquele espírito de meio que empatia, sabe? Sim. Claro, tem a divisão de poder, mas, tipo, ser humilde, tipo, ser gentil, sabe? E se, querendo ou não, cativa o funcionário. É que assim, né, Raul, nesses casos, o que acontece ali? Vamos analisar. Geralmente, o pai, aí, que foi o dono que iniciou o negócio, ele começou lado a lado com os funcionários, né? Sim. Então, todo mundo foi crescendo junto e a empresa tomou um certo corpo aí. E agora, a hora que passa, que acontece, o que a gente chama de processo de sucessão aí, passa de pai para filho, o filho não tem essa mesma visão. Geralmente o Aham. filho às vezes sai para fora para estudar, não tem conhecimento de quem são os funcionários, e para ele tudo isso é muito diferente, né? Então, tanto para ele quanto para os funcionários. E aí cabe justamente o que tu comentou, né? Essa ideia de ser empático, de ele conseguir ter a capacidade de entender e se pôr no lugar do outro ali, do funcionário que está trabalhando com ele, até porque, né, a empresa é uma equipe. Ele não, por mais que ele tenha conhecimento, que ele tenha estudado, que ele seja o bambambam da administração ou de gestão, ou seja qual for a área dele, também pode ser produção, né? Mas não é ele sozinho que faz, né? É uma questão de equipe, de time. Então precisa ter esse entrosamento. E aí, quando acontecem essas divergências de pensamento, esse tipo de atitude, acaba, de certa forma, prejudicando o negócio. Legal. Pessoal, mais alguém aqui? De certa forma, quando o líder da equipe, que no caso é o patrão, o dono da empresa, ele trabalha em equipe com os funcionários, assim, gente como a gente, né, digamos assim, até aumenta a produtividade da empresa, porque todo mundo vai trabalhar por um ideal, sabe? Todo mundo se une por um ideal, não é aquela coisa individual que cada um faz o seu e deu, né? Uhum. É isso mesmo, né? A ideia é a gente lembrar que é mais ou menos como um time de futebol, né? Não adianta você ter lá 2, 3 estrelas jogando sozinho, que se eles estiverem em campo só eles e não tiverem entrosado com o restante, eles não vão jogar, não vão conseguir marcar gol sozinhos. É um time, tem que ter lá goleiro, tem que ter centroavante, tem que ter zagueiro e os atacantes também. Embora os atacantes apareçam, né, mais no futebol, mas se eles estiverem sozinhos em campo, eles não resolvem nada. Tem que haver o time, né? E a mesma coisa na empresa. Nós precisamos entender que cada um aí tem que fazer a sua parte para que o todo funcione, para que a empresa funcione. Legal. E a gente precisa reconhecer também que todas as partes da empresa são importantes, né? Aí vem a questão da humildade, que desde o funcionário que limpa o banheiro, ele, digamos, é extremamente importante para o funcionamento da organização, né? Então, é saber reconhecer que, apesar de uma empresa ser dividida em diversos cargos, com uns mais altos, outros mais baixos, digamos assim, no patamar organizacional, ambos os que estão embaixo são de suma importância também para o funcionamento, né? É isso mesmo, Bruno. Apesar de a gente ter essa diferenciação aí no que a gente chama de hierarquia, né, dentro da organização, da estrutura hierárquica de poder, mas o grau de importância a gente não consegue medir quem é mais importante ou menos importante. A questão é que todos são peças fundamentais para que a empresa consiga desenvolver um bom trabalho. A gente vai ver isso mais lá em organização, sistemas e métodos, onde a gente vai trabalhar estrutura organizacional, visão sistêmica, processos internos da organização, departamentalização, cargos e funções, mas é justamente essa lógica, né? Que a gente consiga aí ter uma visão sistêmica, compreender o todo e que todas as partes aí são importantes. Ok, deixa eu pegar mais algumas palavras que saíram aqui no chat, o pessoal colocou aqui, né? A iniciativa é implementar novos negócios, realizar novos projetos, já tinha apareceu 2 vezes, opa, beleza. E aí, novos negócios, opa, também, iniciativa novos negócios, também 2 vezes.
O Hugo disse que na área dele seria aumentar em novas cidades, né? Então, é aumentar a área de atuação. Ele está falando lá, vamos lá. Aumentar a atuação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, era isso que enchia no chat também. Ok, as palavrinhas que já consigo depois estar fazendo ali uma atividadezinha para a gente ver na sequência. Deixa eu voltar para cá agora, então. Opa, já passei. Então, assim, ó, aqui um dado só para a gente compreender aqui, ó. No Brasil, ensino superior, nós temos 16% das pessoas entre 25 a 34 anos. Ou seja, de todas as pessoas que você conhece à sua volta, até 34 anos, a gente pode dizer assim, apenas 16% delas têm ensino superior. De 55 a 64 anos, apenas 11%. Santa Catarina foge um pouquinho, né, desses índices e acaba alavancando, né, ou puxando esses índices. Santa Catarina pega 17 ponto alguma coisa de percentual de pessoas com nível superior no Brasil. Mas se a gente parar para pensar, ainda é muito pouco, né? É assim, ó, a cada 100 pessoas que você conhece, 17 tem aí uma graduação, né? É muito pouco quando a gente pensa que a questão do ensino, do estudo, não é apenas para uma questão de profissão, e sim para uma questão também pessoal, de aprendizagem pessoal, né? Do dia a dia nosso aí. A gente acaba aprendendo muita coisa que não é exclusiva da profissão ou do curso que a gente faz, né? A gente ganha muito mais do que isso. Então, só para a gente entender como é que tá e onde é que vocês estão começando a se encaixar agora, né? E aqui, ó, falar um pouquinho sobre renda no Brasil. Tá? Vocês já pararam para pensar como é que é distribuída a renda? Né? A renda é o dinheiro aí que as pessoas acabam ganhando através dos seus trabalhos aí. Então, eles que o Brasil é pobre, né? Ou seja, por que é pobre? Porque a grande maioria das famílias ganham um pouco. Se a gente pegar essa pirâmide ali, a gente vai ver que, vamos começar de baixo para cima, então, da base. 46% das famílias brasileiras têm uma renda familiar de 1.356. E a gente está falando em renda familiar, não é a renda de uma pessoa, é a renda somada de pai, mãe, um filho que trabalha. Então, a renda familiar como o nome diz, né? Renda familiar da família, tá? E não per capita, que seria de cada indivíduo. Então, é bem baixo se a gente analisar para os nossos padrões aqui da nossa região, né? Depois, 20% aí recebem entre 1.356 a 2.034. Se a gente juntar esse 20% do 2.034 com 46% do 1.356, nós temos aí, ó, 66% do povo brasileiro, das famílias brasileiras, ganham isso na família, né? Ou seja, conseguem ter a soma dos seus proventos, seus recebimentos aí, em R$2.034. Isso a grande maioria, mais de metade a gente está falando aqui, ó, né? E agora daqui para cima como é que começa? Aí 16% vão de 2.034 a 3.390. 9% só ganham acima de 3.390 até 6.780. E conforme vai subindo, né, o valor vai diminuindo o percentual de famílias que conseguem ter essa quantidade de dinheiro junto ao final de cada mês. 4% ganham acima de 6.780 a 13.000. Ganham ou a família consegue juntar, né, para entender. E apenas 1% das famílias brasileiras conseguem aí somar mais do que R$13.560 como renda familiar. Vejam que em alguns momentos você achou que era pobre, talvez não seja tão pobre assim, né? Olha aí, dá para a gente começar a ter uma base onde é que a gente está dentro dessa pirâmide aí de distribuição de renda. E agora, talvez venha uma pergunta aí para vocês, né? Ou de vocês, o que tem em relação essa pirâmide aí de renda familiar com o empreendedorismo, afinal de contas? Que lógica teria, né? Uma pirâmide aí onde fala sobre renda, principalmente renda familiar, a distribuição dela, com a relação da nossa disciplina, e especificamente desse primeiro módulo de empreendedorismo que a gente está tratando na aula de hoje.
Se alguém se fez essa pergunta, a resposta é simples, gente. É que qual a questão ou o problema de a gente ter essa pirâmide aqui, essa parte de cima aqui, ó? É que no Brasil a gente tem uma distribuição bastante desigual, dá para ver pela pirâmide, né? Onde a grande maioria ganha pouco e poucos, muito poucos, ganham muito. E aí, quando tem esses muito poucos que ganham muito, eles acabam não contribuindo para a questão econômica do país, né? Ou da região que a gente fala. Nessa parte superior aqui, ó, nesse 1% aqui, um pouquinho mais aqui, a gente fala de pessoas aí que são milionárias, bilionárias, que estão nesse patamar aí desse 1% aí. E o que que acontece? São pessoas que já têm adquirido a maioria dos bens de consumo. Essa pessoa aí já provavelmente tem avião, iate, carro importado, e aí vai, né? Mansão, prédio, apartamento, e vai seguindo. Então, na questão de fazer a economia girar, ele contribui muito pouco, porque apesar de ele ter muito dinheiro, geralmente, né, aí não é uma regra, mas é de modo geral, via de regra, ele vai estar aplicando esse dinheiro no mercado financeiro, né, buscando rentabilizar ele com segurança aí, porque ele não, né, não precisa se preocupar com outras coisas. Então a ideia dele é assim, ó, vou fazer o meu dinheiro render, eu coloco lá numa aplicação, um valor alto consegue uma rentabilidade muito maior do que a gente com pouco dinheiro vai aplicar no banco, lá por mais que fuja da poupança, que passe por CDB, por uma outra outro formato aí de aplicação, ainda né, não tem nenhuma comparação com essas pessoas que têm essa quantidade de dinheiro. Há quase que um outro patamar de investimento e de rentabilidade para quem tem muito dinheiro. Então, o que acontece? Ele aplica no mercado financeiro, ele trabalha com o que a gente chama de especulação financeira. Ele não gera emprego, ele não, né, a renda dele é para aumentar a conta bancária e não para estar consumindo os bens de consumo do dia a dia e fazer o negócio girar. Essa é a grande questão, né? Então, se fosse mais bem distribuída, nós tínhamos um comércio mais forte, uma indústria e um mercado mais pujante, que a gente fala, né, que é crescendo e continuando crescendo. Ok. Lá eu falei em estudo. Olha, aqui tem uma relação para vocês de quanto tempo de estudo tem e qual a média salarial, dependendo de acordo com o grau ou os anos de estudo, né? Só para vocês entenderem. Quem estudou aí de 0 a 3 anos, chega aqui, ó. Aqui nós estamos falando não em salário, mas em remuneração em reais, tá? R$1.000. Então aí chega a 1.000 e alguma coisa, que nem a 1.000 quase, ó. Depois, com 4 anos, nós temos de 4 a 7 anos de estudo, aqui próximo do 2.000. De 8 a 10, esbarra na linha do R$2.000. De 11 a 14, já dá um salto aqui, passa dos R$3.500. E aí o grande salto vem daqui em diante, né? Quem tem 15 anos ou mais de estudo, a alavancagem aí salarial aí passa acima do R$8.000, tá? É um estudo feito no Brasil aí, de acordo com a quantidade de tempo estudado. E aí fica a dica para vocês, né? Estudem, tá? Ok, vamos lá. Vocês já viram essa imagem aqui atrás, aqui, ó? Aluga-se, passa-se o ponto, fechou. Vocês já viram isso? Hoje, com essa pandemia, o que mais tem é essas placas, né, espalhadas. Exatamente onde eu queria chegar, né? Isso é comum da gente ver, e eu quero saber como é que vocês, a quantidade desse tipo de cartaz, de aluga-se, passa-se o ponto, ou fechou, aumentou na percepção de vocês? Vocês têm visto mais isso também? Muito mais, né? Porque até então muitos negócios estão fechando por não ter lucratividade e acaba não tendo lucratividade e fechando, né? Tá, e eles fecham, você falou da lucratividade, quer dizer que não conseguem estar rentabilizando o capital deles, não conseguem Não consegue valor pagar positivo no final do mês, pagar as contas.
Joia. Eu acho que quando começou essa pandemia, que teve aquela paralisação, que ficou fechado realmente, assim como teve outras cidades aqui da região até que fecharam não faz muito tempo, né? Ficaram um tempinho fechado, principalmente no comércio, né? Eu acho que isso causa uma perca muito grande. Tu ficar uma semana com o teu estabelecimento fechado, sabe? E é uma coisa que, assim, pelo menos eu ali na empresa onde eu trabalho, que a gente é um distribuidor, então a gente compra das empresas que fabricam os produtos, né? Uhum. E mesmo ficando fechado, os boletos não pararam de vencer, entendeu? Exato. Então, as pequenas empresas que não têm um capital de giro para estar se bancando nesse período, elas fecham, decretam falência, porque não tem o que fazer, na verdade, né? É bem assim, mano, bem por aí o caminho. Foi o que a gente pensou ali com a nossa madeireira também, porque a gente ficou 2 semanas fechado por conta dessa pandemia, sendo que aqui em Lauro Miller nem tinha casos, mas a gente teve que fechar. E aí os boletos começaram a vencer, e as pessoas não vinham pagar. Aí a gente começou, a sorte que a gente tem uma renda, né, que a gente conseguia pagar isso, mas e as pessoas que não conseguem, né? Exatamente, mano. E as empresas que não tinham aí um recurso financeiro guardado, né, programado para uma possível crise aí, acabaram sendo pegas de surpresas e aí um número maior delas acabaram fechando as portas. Exatamente. Na verdade, esse momento ele acaba amplificando, né, essa questão que a gente já tem aqui, porque assim, ó, essa ideia de abrir empresa e as empresas estarem fechando em pouco tempo não é algo agora só do nosso momento, né? Claro que, como eu falei, isso acabou sendo aumentado por essa questão do Covid aí, principalmente comércio, mas isso já não é algo novo. Ó, olha aqui um dado do Sebrae, aqui, na verdade do IBGE, desculpa. O IBGE fez um estudo ali durante 5 anos aí com as empresas. E o que acontece, né? Ao final desses 5 anos das empresas, da empresa que foi pego lá, apenas 39% continuavam abertas, ativas, funcionando. Isso em 5 anos. E aí eu tenho alguns dados aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Eles pegaram 694,5 mil firmas, empresas, negócios, comércio em geral, ok? Isso em 2009. E aí a barrinha de 100% aqui, ó, tá? Se não deu para entender, que era um gráfico de barra lateral aqui, mas a ideia era essa. Então, esse aqui era o 100% que tinha aqui quando eles montaram o estudo inicialmente em 2009. Um ano depois, vejam que essa parte aqui, ó, já tinha fechado. Então, 23%, quase 23%, já de um ano, no primeiro ano, fecharam as portas. No segundo ano, 2011, 35% das empresas fecharam. Ó, veja, a fatia de empresas que fechou já foi maior. Em 2012, que era o nosso quarto ano de estudo aí, né? Se a gente considerar lá 2009 como o primeiro ano, embora isso não é o caso, mas só para entender, nós temos aí 55% de empresas fechadas. Então aí, olha só, o que aconteceu? Um ano 23, 35, 45. Aqui, 2013, 4 anos de estudo aí, tá? O que aconteceu? 48% delas apenas estavam abertas. Eu posso entender o quê? Que dentro de 4 anos, metade das empresas que começaram já não existem mais, não estão mais ativas. E aí, ao longo do quinto ano, né, o último ano de estudo, apenas 275 mil continuavam abertas. Então vejam que menos de 40% das empresas conseguem estar aí ativas depois de 5 anos de mercado, tá? E agora, nesse momento de pandemia, né, esse número tende aí a aumentar. E aí, quais seriam deixa eu voltar para trás aqui para não estragar aqui, né? O que vocês acham que é a causa aí de fechamento dessas empresas? Agora, no Covid, nós colocamos aí que é essa questão de distanciamento, isolamento social, o lockdown, que foi fechado em alguns momentos, mas isso aqui já acontecia lá atrás, né? De 2009 até 2014, a gente tem esses números. Qual o motivo disso acontecer aí? Eu acho que isso se dá, né,
ainda hoje, né, hoje a maioria como você disse, a maioria dos casos é devido a essa questão do Covid mesmo, mas antes disso eu acredito que seja porque as empresas não exerciam do empreendedorismo, né, de todas essas coisas que a gente falou antes, de estar sempre buscando alternativas novas, se destacando e fazendo melhorias, né? Ok, Bruna. Pessoal, quem mais aí? Vamos lá. Por que nós temos esse número alto aí de falências, né, de fechamento ou mortalidade de empresas, que é o termo usado pelo IBGE e Sebrae aí? Alguém colocou aqui, o Euler, falta de planejamento, falta de inovação do produto, falta de metas e objetivos. Opa, acho que é isso, diz ele. Ok, Euler, legal. Pessoal, é basicamente isso mesmo, né? Ou seja, quais foram os dados identificados com a pesquisa lá, então? Ó, principais causas de mortalidade das empresas. O dono da empresa não sobrevive, né? Ou seja, porque abriu por necessidade. E aí, lá no material que vocês têm depois lá de leitura, lá que não é a apresentação, vai explicar lá que existem dois tipos de empreendedores, né? Aí, tanto no Brasil quanto no mundo, que é o de necessidade e de oportunidade. Eu até acho que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas quando ele abre por necessidade, ou seja, ele perdeu o emprego, não tinha uma outra fonte de renda, e ele usou, digamos, do conhecimento que ele tinha para criar um novo negócio, né? Mas não que ele estudou o mercado, não que ele conhecia, mas ele abriu porque ele precisava. Ele estava desempregado ou, em alguns casos, uma exigência de um cliente ou um fornecedor, né? Alguém que ele conhecia, faz para mim, e aí começa a nascer a empresa, mas quando a gente tem esse perfil aqui, né? Essa característica de abrir por necessidade, a gente não tem planejamento, não tem conhecimento, e aí fica mais difícil o negócio. Vamos lá, então. Falta de planejamento, né? Então, o nosso empreendedor, muitas vezes, tem o conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento de gestão, né? O que é o técnico? O cara perdeu o emprego lá como mecânico e abre uma empresa lá na área de prestação de serviços mecânicos, né? Ou ainda elétricos, ou algo relacionado ao que ele fazia na empresa já, que é o conhecimento técnico que ele tem. Uma coisa é conhecimento técnico para tocar o negócio operacionalmente. Uma outra coisa é conhecimento aí de planejamento, né? De o que tem que fazer, de como que tem que se organizar, o que é conta a pagar, o que é conta a receber, quando que vence, o que é imposto, o que é despesa, o que é custo. São informações que o empreendedor, se ele não tem, ele tem que correr atrás para buscar para conseguir fazer isso, né? Que mais? Não negociou o prazo com fornecedores, né? Então, quando a pessoa não tem o entendimento de contas a pagar, de políticas de compra e venda aí, né, ou de contas a pagar e receber, acaba ficando difícil saber em que horas a gente tem dinheiro para pagar e que horas não tem aí. Ele só consegue ver isso quando ele vai lá e abre o caixa da empresa. Mas a ideia é que, eu acredito que vocês talvez tenham visto já em alguma matéria, a gente tem um fluxo de caixa, né, com antecedência aí já para um mês aí, se possível, para saber quando é que vai entrar dinheiro, quando que vai sair mais pagamentos, para a gente se programar e se organizar para isso, se planejar. Não obteve empréstimos em bancos. Se a gente está falando de um pequeno empreendedor aí, que é o nosso caso mais comum nas nossas regiões, geralmente é difícil ele conseguir um empréstimo bancário, porque as linhas de crédito são voltadas para grandes empresas e o pequeno empresário, muitas vezes ele consegue, mas precisa de um bem garantia, né, máquinas da empresa em si, e às vezes o que ele tem é uma salinha alugada ou na garagem de casa, está trabalhando lá de forma improvisada para se virar, porque ele precisa, né? Então, essa é a questão do planejamento. Falta de capacitação, ele não fez curso sobre gestão do negócio, né? Então, assim como falou, ele é muito bom na parte técnica, mas na parte de gestão, né, que é administrativa, falta conhecimento. Ele não investia em capacitação de mão de obra, nem dele, nem dos colaboradores. Foi um outro dado da pesquisa, tá, gente? Não é eu que estou dizendo, são dados da pesquisa. A gestão não se aperfeiçoava e nem aperfeiçoava produtos ali, né? Então, vejam que eu preciso entender que produto ou serviço eu preciso estar sempre buscando aperfeiçoar, como vocês falaram lá atrás, entre as palavras que apareceram, eu preciso estar buscando melhorias, né? E isso serve o quê?
para nós como profissionais, a nossa função, ou para o produto ou serviço que a empresa vende. Não se atualizava. E aqui, o que é o se atualizar? É estar lendo conteúdo, material relacionado à área, ao segmento que ele atua, ver o que está acontecendo no mundo e no mercado global como um todo, né, regional, para saber o que o negócio tá no meu segmento aí, se tal coisa acontecer, vai ficar complicado de ligar. Então, tem que estar atualizado para saber quais são as tendências. Não acompanhava com rigor as despesas e receitas, né? Então, explicado a questão dos empréstimos de banco e prazos com fornecedor. E tinha um produto final sem diferencial. O que é isso, um produto sem diferencial? Me ajudem aí, gente. É um produto igual aos outros, que não apresenta nenhuma diferença, que faça com que as pessoas tenham interesse em optar por ele, né? É isso aí, isso mesmo. Tem até um nome específico para isso, tá? Que a gente usa aí, que é chamado commodity. Quando tem produtos que são iguais e são commodities, ou seja, o Brasil é um grande exportador de commodities, laranja, café, minério de ferro, ou seja, são produtos que são iguais em qualquer lugar do mundo, não tem nenhum, vamos dizer, trabalho de aprimoramento. Laranja é laranja em qualquer lugar do mundo, né? É laranja. Pode mudar lá o tipo, o modelo, mas não faz nenhuma modificação a mais na laranja, tá? Então é uma commodity. A mesma coisa o minério de ferro. O Brasil vende, exporta, é um grande exportador dessa commodity. Lá em outros países eles transformam isso aí em componentes eletrônicos e depois revendem para nós por um alto valor agregado. Por quê? Porque é um produto diferenciado. Não é qualquer lugar que se encontra. Então essa é a ideia, né? O meu produto final teria que ter uma diferenciação, tem que ter um algo a mais que faça com que o cliente venha comprar o meu produto, mesmo pagando mais caro do que o do concorrente. Por quê? Porque ele percebe que vale a pena. Morte de pequenas empresas. Esse aqui é um dado mais recente que eu peguei do G1 agora, que é de 2020. Como o governo abriu várias linhas de crédito, né, pensando nessa questão da pandemia ali, mas olha a realidade, né? O dinheiro desses programas, mesmo dos créditos do governo federal, não chega à maioria das empresas, né? E mais de 700 mil delas já encerraram as atividades. Se a gente for ter esse dado que a gente viu lá atrás de empresas fechando, que o IBGE faz controle, que o Sebrae faz controle, daqui 3 ou 4 anos sobre esse período, a gente vai conseguir entender o quanto isso cresceu nesse momento agora, né? Entendendo que as pequenas empresas são responsáveis por mais de metade dos empregos no país. Uma coisa que a gente não tem essa percepção, né? O pensamento é que as grandes empresas é que fazem a contratação da mão de obra, que geralmente geram emprego para a região. E não é assim, é bem o contrário. São as pequenas empresas que mais contratam pessoas, né? Isso é fácil de identificar quando você olha para a tua cidade aí, quem está aqui no nosso entorno aqui, essa é uma realidade regional nossa. Olha quantas grandes empresas tem aí, e quando a gente fala em grandes empresas, são aquelas acima de 500 funcionários, então tu conta nos dedos aí, né, e às vezes numa mão só ainda. Em relação às pequenas empresas, olha só, por exemplo, o comércio da cidade de vocês no centro. Quantas lojinhas, quantos empregados cada uma lojinha dessa aí tem? Então, o grande responsável por fazer a economia girar é justamente o empreendedor, é o pequeno negócio, não está focado nas grandes. E geralmente, a grande preocupação do governo era em fomentar crédito e ajuda para essas grandes empresas. Então, essa percepção tem mudado, mas ainda não chegou aonde deveria, né? Que é chegar até o pequeno. E aqui a gente começa a verificar que o empreendedorismo ele começa a ganhar força no Brasil na década de 90, porque até então não se tinha conhecimento dessa realidade que a gente comentou, que a gente contextualizou agora, de que era o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que movimentava a economia. A ideia era que, como a gente comentou, né, como a gente conversou, que a grande empresa, as multinacionais, inclusive, que eram responsáveis aí pelo fazer o giro econômico, o negócio funcionar. Quando que isso muda, então? Quando o Brasil começa a receber alguns relatórios internacionais mostrando que nos países com maior desenvolvimento ou já desenvolvidos, o foco estava nos pequenos empreendedores, no empreendedorismo, né? Então, assim, o Brasil acaba recebendo
esse relatório e acaba digamos aí, tendo aí o seu primeiro estalo, digamos assim, né, para desenvolver programas voltados a cuidar para que a empresa não feche tão rápido quanto ela abriu. A gente viu ali atrás os dados que a gente tem ali, né? Esses dados são grandes hoje, aqueles números já são altos, mas isso era muito maior, tá? Então, aí apareceu na década de 90 o Sebrae, que foi um órgão do governo que foi criado justamente para tentar mitigar essa situação, onde as empresas abriam, mas fechavam com um índice muito maior. Programas específicos, né? E aí tem alguns de exportação, mas o órgão que mais chama atenção, justamente, que tem até hoje, é justamente o Sebrae, tá? E isso acontece a partir da década de 90. E o que aconteceu, necessariamente, no Brasil nessa época, né? Se a gente parar para olhar aqui, ó, essa revista Veja, daquela década, né, de 90 ali, e ele fala assim, ó, que o Brasil precisa vencer o atraso. Aí falava a derrubada do Muro de Berlim, falava da questão da renda por habitante, que o Brasil estava estagnado e não conseguia fazer uma melhor distribuição. A gente viu ali atrás naquela pirâmide recentemente que a gente continua nesse mesmo patamar. Ainda não conseguimos ter uma boa distribuição de renda. E que o Brasil precisava se educar. Né? E vocês viram ali atrás aquele dado, que quanto mais a pessoa em si estuda, mais aumenta a questão salarial dela. Então, se a gente tirar o Muro de Berlim aqui, o restante do nosso cenário está praticamente idêntico, né? O que nós temos de acontecimentos nessa década de 1990 aí, que faz com que o cenário do empreendedorismo seja, digamos aí, ganhe destaque, né? Assuma um papel de protagonista dentro da economia brasileira. Então, o primeiro item nosso que a gente tem ali é a estabilização econômica. O Brasil começa aí com um ciclo, encerrando um ciclo vicioso, onde a inflação era chamada galopante, né? Era 1.000 e poucos %, em alguns casos, ao mês, algo aí que não dá nem para imaginar agora, mas era a realidade onde se tinha que ir correndo para o mercado aí. Se vocês perguntar para os pais de vocês, eles vão contar isso para vocês, né? Que era preciso ir quando recebia o salário, sair correndo para o mercado, porque no momento em que você pegava lá um pacote de açúcar, tinha alguém com a maquininha já botando preço novo em cima. Era a inflação, ela corroía o poder de consumo aí dos salários, né? E do dinheiro. Por isso tinha aquela troca de zero, moeda em cima de moeda, uma coisa que, graças a Deus, o Brasil conseguiu dar fim aí, né? E estabilizar a economia. Plano real, depois toda aquela questão do governo continuar com essa ideia. Então, conseguimos. A globalização também, né? Que é a abertura das fronteiras aí do país para a questão cultural, para a questão econômica, para a questão comercial. A gente, pelo menos, diminui a quantidade de barreiras alfandegárias que se tinha para comercializar produtos de um país com outro. Tanto que hoje é possível comprar da China ali, através da internet, e qualquer pessoa pode fazer isso, né? Há um tempo atrás, aí, isso era possível grandes empresas estarem comprando e em container fechado, passando lá por toda a questão alfandegária que precisava, não que hoje não passe, mas é muito mais simples o processo. Então, houve um avanço significativamente nesse quesito. Além disso, né, aumento da competitividade. Quando o governo, nessa época, abre a economia brasileira, ou seja, o que é abrir a economia, né? Nós vivíamos numa economia fechada, onde, por exemplo, carros, só as empresas nacionais que desenvolviam carros internamente. Então, os carros da época eram Chevette, Fusca, Brasília, Variante, esses eram os carros da época. E quando o governo resolve abrir a economia brasileira, né, que ele elimina algumas barreiras aí de entrada, a gente tem montadoras americanas, japonesas, de outros países vindo para cá, conseguindo desenvolver carros melhores, modernos, com custo muito mais baixo. Isso obrigou com que tanto as nossas empresas automobilísticas quanto as outras, porque essa ideia de empresas migrarem para cá aconteceu não só no ramo automobilístico, mas em todos os segmentos, fez com que as nossas empresas que estavam tranquilinhas aqui, né, sem se preocupar com competitividade, tivessem que rever valores, custos, preço de venda e se adequar, né, para essa realidade. E
terceirização, mas eu não vou nem comentar a terceirização agora para a gente não ficar muito tempo aqui. Altas taxas de desempregos. Então, né, isso era explicado, já que nós tínhamos empresas mais fechando do que ficando abertas. As empresas nacionais que estavam aqui também começaram a passar por dificuldades devido à entrada de empresas estrangeiras. A gente tinha alta taxa de desemprego aí. E aí aparece, então, o governo, né, com esse relatório americano que veio, dizendo que era necessário, se o país quisesse... Só ver se alguém chegou aqui para... Tá. Não, é alguma outra coisa, não tem ninguém na sala de espera. Então, a preocupação do Brasil em criar... Opa, tá ouvindo um... Agora parou? Não? Estamos com... Agora parou. Ok. Então, deixa eu só voltar aqui. Nesse momento, o governo acaba entendendo que precisa realmente investir no empreendedorismo, e aí a gente fala de médias e pequenas empresas, ou micro e pequenas, na verdade, né, que é o maior foco de empreendedorismo que a gente tem aí, que elas são mais fáceis de iniciar, para reduzir a mortalidade, para manter esse cara no mercado, porque assim, ó, é um pequeno empreendedor, mas ele gera geralmente 3, 4, 5 empregos, e em um local bastante reduzido, né, uma salinha lá, por exemplo, comercial, como foi dito ali, tem 4, 5, 6 pessoas trabalhando lá dentro, às vezes até mais. E é um pequeno empresário, é um pequeno empreendedor que fez isso, né? Então, se ele fecha as portas, são 6, 7 famílias aí que deixam de ter renda, né? Então, não é interessante isso na visão de mercado e de comércio como país, como desenvolvimento de um país. Então, isso são acontecimentos que a gente tem aí na década de 90. Então, aqui o Sebrae aparece como serviço de apoio à micro e pequena empresa, né, justamente para tentar amenizar um pouquinho a situação. O que o Sebrae faz? Ele ajuda o micro e pequeno empresário com informações relativas à gestão, ele dá consultorias, ele ajuda em alguns momentos na questão de acesso a crédito. Então, tudo isso aí é um trabalho do Sebrae, né, é um trabalho voltado a fazer com que as empresas permaneçam em funcionamento. Aqui um estudo de, acho, 9 para 10 anos aqui, também do Sebrae, onde em 10 anos, 73% das empresas pararam de operar aí. Ele fez um estudo de 90 a 99 e ele entendeu que até o terceiro ano é o momento mais crítico para as empresas. Na verdade, eu li uma outra também, onde os 2 primeiros anos são decisivos, né? Onde é o maior índice de fechamento das empresas, os primeiros 2 anos. Se ela conseguiu vencer os 2 anos, já fica menos suscetível aí e o índice de mortalidade já reduz bastante. Só para a gente compreender essa questão. Pessoal, como é que estamos até aqui e até o momento aí? Por enquanto, tudo certo. Joia. Tudo certo aqui também, professor. Opa, legal. Então vamos lá. Deixa eu só me ater o que a gente precisa aqui para eu não estar perdendo o nosso linha do tempo aqui, porque nós temos um conteúdo que eu preciso passar para vocês até eu encerrar essa aula aqui. Vamos lá. Joia, mas vai dar sim, tranquilo. Aqui nós temos uma das citações aí de Harder referente a empreendedorismo, onde ele diz que é a busca incansável de oportunidades, independente dos recursos disponíveis. É o caso do empreendedor, né? Se vocês conhecem alguém que é empreendedor aí próximo de vocês, né? Ou quem é aí, vai confirmar isso, ó. O empreendedor, ele não espera ele ter o recurso necessário, ele vai atrás, ele inicia o negócio, ele começa e depois vai buscar as coisas. É diferente de ficar esperando, não, ó, eu preciso ter isso e aquilo para começar, né? Não. Vamos iniciar e depois a gente vai correr atrás do que precisa. Então, esse conceito aqui me chama muita atenção porque é basicamente o que a gente vê no nosso dia a dia, na realidade. E aqui, né, diz que o empreendedorismo é uma maneira diferenciada a gente ter de alocação de recursos, otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, visando a diminuição dos custos e a melhoria dos resultados.
E também diz que o termo é constantemente relacionado à criação de novos negócios, e aí geralmente micro e pequenas empresas, e que por trás deles estão aí alguns indivíduos diferenciados, né? Ou seja, os empreendedores. Então, só para a gente confirmar que tudo aquilo que vocês disseram para mim lá atrás, quando eu perguntei para vocês qual era o conhecimento de empreendedorismo de vocês, bateu com o que a gente tem aqui, ó. Talvez com algumas palavras diferentes, né? Talvez de uma outra forma, mas apareceu aqui. Então, joia. Mostra que vocês estavam bastante alinhados realmente com os conceitos de empreendedorismo. E aqui, agora a gente chega nessa ideia de entender um pouquinho dos tipos de empreendedores, né? O GEM é um instituto global de empreendedorismo que acaba fazendo um monitoramento e várias pesquisas que a gente tem sobre empreendedorismo no mundo vêm do GEM, tá? Então ele fala que existem 2 tipos de empreendedores. O por necessidade, que a gente já viu lá atrás, que eu comentei com vocês, né, que é aquela pessoa que perdeu o emprego, que geralmente não tem um alto grau de estudo aí, tá? Ou não tem uma formação específica, uma graduação, que não tinha capital reservado para abrir o negócio, que abriu porque precisava, ele tinha que dar o jeito de fazer alguma coisa para sustentar a família. Então, ele utilizou dos conhecimentos que ele tinha para estar ganhando dinheiro naquele momento e conseguir tocar a vida dele. Por oportunidade, aí já muda de figura. Nós temos alguém que ele tem oportunidades de emprego em outro lugar, né, ou possibilidade de trabalhar em outros lugares, mas por opção ele estuda o mercado, acha uma oportunidade de negócio, né? Então assim, ó, primeiro passo, quando se fala em oportunidade, é oportunidade de negócio no mercado. O que é isso? O nosso amigo por necessidade, por exemplo, talvez tenha abrido aí uma elétrica, por exemplo, na garagem dele, no fundo da casa. Mas ele não analisou, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, tempo, né, para, por exemplo, analisar o mercado. Será que realmente precisa de mais uma? Será que já não tem o suficiente na região onde eu estou aqui? Né? Será que eu não vou brigar com quem já está no mercado e vai ficar difícil e vai ficar muito complicado? Algo que um serviço que vai ser demandado, né, que vai aparecer procura para ele, ou não? Então, assim, ó, ele não consegue fazer isso tudo. O nosso amigo que empreende por oportunidade, ele vai avaliar o mercado, vai identificar se existe demanda por serviço ou produto que ele está pensando em colocar, ele tem dinheiro guardado ou ele tem acesso a linhas de crédito específicas, então ele consegue aí, enquanto o nosso amigo por necessidade, ele vai pegar o fundo de garantia, vai buscar dinheiro emprestado com a mãe, com o pai, com os parentes, vai vender o carro, às vezes hipotecar a casa, enquanto o nosso amigo por oportunidade não. Ele tinha lá já dinheiro reservado para isso, ou tem uma fonte de buscar esse capital, né? Mas ele sabe aonde conseguir, já tem um banco lá que tinha linha de crédito para ele. Então há bastante diferença entre os dois. E aí, né, fica mais claro assim, ó, quem é que vai ter mais oportunidade de vencer no mercado? O por necessidade ou por oportunidade? Ou por oportunidade, né? Exatamente, é isso que as pesquisas mostram, que quando o nosso empreendedor ele entra no mercado por oportunidade, que ele realmente, e assim, ó, agora vem digamos aí, um asterisco, né, letras menores aí, tem várias pesquisas mostrando que o nosso empreendedor por oportunidade está crescendo, mas talvez seja a questão de que forma essa pergunta foi feita, né, ou essa pesquisa foi feita. Porque vamos assim, ó, dos empreendedores que vocês conhecem, quantos deles realmente são por oportunidades aí? Aquele cara que estudou o mercado, que fez um plano de negócio, que avaliou que tinha dinheiro, que se planejou para abrir um negócio, que poderia estar fazendo uma outra coisa, numa outra empresa, ganhando talvez, né, um bom salário aí, e partiu para o mercado para ser empreendedor. É um número muito pequeno, provavelmente. Só que as pesquisas mostram que esse tipo de empreendedor está crescendo. Talvez seja assim, ó, se você perguntar para um empreendedor que não teve essa explanação que eu fiz para vocês e perguntar se ele entrou no mercado por oportunidade ou por necessidade, talvez ele diga, ó, entrei por oportunidade, porque eu vi que dava para abrir um negócio lá e entrei.
Mas não é só essa oportunidade, né? É a questão do ter capital, do ter planejado, do estudar o mercado, tudo isso aí faz a ideia do oportunidade, tá? Mas os estudos não conseguem trazer dessa forma. Vamos lá, então, características aqui do nosso amigo aqui, né? Então, vamos lá, ó, de necessidade. Perdeu o emprego e recebeu indenização. FGTS, Fundo de Garantia, e tá lá a saída dele, indenização, e tá abrindo um negócio, porque ele não consegue estar uma recolocação no mercado de trabalho, não consegue achar um outro emprego que ele ganhava o mesmo tanto que ganha agora, ou às vezes não consegue nem achar emprego, né, dependendo do momento. E ele abre um negócio sem planejamento. Esse é o nosso amigo por necessidade. Enquanto o nosso amigo por oportunidade, ele tem capital próprio ou fonte de acesso ao capital, ele tem opções aí no mercado de trabalho, se ele quiser se recolocar, né? E ele planeja a abertura do negócio. Então, dá para ver aí diferenças claras de por que o nosso amigo por oportunidade tem mais chance de sucesso no mercado. Ele está mais preparado. Não quer dizer que o outro vai quebrar por causa disso, mas vai sofrer muito mais, né? Aqui, então, a pesquisa que eu falei para vocês, ó, essa é uma pesquisa do GEM, feita no Brasil de 2000 a 2017, onde o gráfico mais claro mostra a abertura de negócios por oportunidade, e enquanto a linha mais escura mostra o por necessidade. Vejam que lá em 2006 a linha quase se esbarra, né? Depois, 2008, há um afastamento, e aí essa linha segue ali, meio que em paralelo, e conseguindo, por oportunidade, ter uma vantagem maior do que o de necessidade aqui no gráfico. Porém, em 2015 o negócio volta a meio que afunilar ali e se aproximar de novo, e 2017 abre um pouquinho de novo. Então, assim, ó, como eu falei, né? Essa é a pesquisa feita. Agora, qual é a lógica a gente entender a necessidade e oportunidade, como eu falei para vocês? É justamente compreender todo esse enredo que tem por trás na hora de estar abrindo o negócio. Então, ou por necessidade, ele vai abrir porque ele precisa, enquanto o de por oportunidade, ele vai entrar se ele vê que o negócio for lucrativo e se os dados que ele tem, que é o plano de negócio, o fluxo de caixa projetado, os números do DRE, tudo, vão ser condizentes com o que ele quer ganhar. Senão, ele vai trabalhar de empregado, vai abrir um outro negócio que não aquele. Como a crise aumentou o empreendedorismo, ou aumenta o empreendedorismo, né? Então, em 2016, nós tivemos um aumento de empresas que foram registradas, que foram abertas aí de 2014 para 2016. E se vocês lembrarem, foi um momento também que economicamente foi difícil para nós aí, né, no Brasil. Como é que vocês me explicam esse crescimento do empreendedorismo em momentos de crise ou de dificuldade econômica? Por que isso acontece, gente? Eu acho que as questões como o avanço da tecnologia, tudo isso fez com que o empreendedor ele tivesse que se adaptar e estar sempre buscando algo que fizesse ele ter uma posição de destaque no mercado, né? Uhum. Opa, legal. Pessoal, o que mais aí que pode fazer com que essa questão de empreendedorismo cresça nos momentos de dificuldade econômica ou de crise financeira e também, né, econômica aí? Gente, é justamente a questão da crise que vai fazer com que nós tenhamos um número maior de empreendedores ou por necessidade. Eles vão perder o emprego em empresas aí talvez de médio porte ou, né, de pequeno porte que seja, e vão ter que fazer alguma coisa. Como várias empresas estão fechando, ele vai ter que criar alguma coisa para ele se virar. E geralmente aumenta o número de empreendedores nesses momentos. Mas o foco desses empreendedores nesse momento, né, ou digamos o tipo dele, a classificação, está ligada a essa necessidade momentânea que ele tem aí para se manter, tá?
Ali fala dos MEIs, que é o microempresário individual, tá? O microempresário foi criado aí pelo governo para formalizar alguns tipos de negócios que geralmente eram informais, né? Salão de beleza, que mais que a gente tinha aí que geralmente o cara que vende cachorro quente, ou seja, eu tinha um empreendimento, mas não tinha carteira assinada e não tinha firma registrada. O MEI possibilitou que esses empreendedores informais conseguissem ter um CNPJ, conseguissem ter algum tipo de linha de crédito voltado para o MEI mesmo, que é pequena, mas tinha, e acho que ainda tem. E aí há um crescimento dos registros de microempreendedores individuais. E os setores que mais crescem aí, né, voltados ao MEI, então confecção de bolos e doces, salão de beleza, venda de cosméticos, marido de aluguel, confecção e venda de roupa de baixo custo. Então, são alguns dos segmentos aí que estão crescendo o volume de microempreendedores formalizados aí, tá, gente? E eu acho que agora com essa pandemia vai crescendo muito mais. Pelo menos é o que eu vejo, por exemplo, no meu trabalho, né? Ali no meu trabalho a gente trabalha com a venda de embalagens e descartáveis. Então, hoje tem um crescente número de pessoas que vêm ali, que começaram a fazer bolo em casa, fazer comidas congeladas em casa, vender alguma coisa, sabe? As lanchonetes mesmo, várias pessoas abrindo lanchonetes para fazer delivery, entregas, essas coisas assim. Teve um crescimento muito grande, principalmente agora nessa época de pandemia, porque os estabelecimentos, eles estão, digamos, com restrições, e o pessoal acabou optando mais por pedir em casa, por ficar dentro de casa, né? Então, as pessoas acharam uma alternativa de estar fazendo dinheiro, né? Isso aí. Todos os dias, a gente tem gente indo fazer cadastro com o CNPJ através do MEI, assim, para vários segmentos, assim. É isso aí. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa forma de constituição de empresas, que é um meio aí de formalização. No momento é só para a questão de números mesmo, né? Mas interessante a colocação ali da colega ali, onde ela disse, eu consigo visualizar isso no meu dia a dia de trabalho. Então, a gente tem percebido, né, e de modo empírico a gente consegue ter essa informação, que é realmente a pandemia fez com que as pessoas parassem de circular, mas não fez que elas deixassem de consumir, né, principalmente a questão de alimento e outros aí. Então, como não há mais locais onde a gente possa frequentar para fazer isso, o que aumentou é a entrega em casa. Então, o delivery é uma das atividades aí que apareceram agora com um volume bastante considerável nesse momento devido a essa questão aí do corona, né? Então, só para a gente entender por que o ensino do empreendedorismo está intensificado agora e o que é diferente do passado, né? Por exemplo, por que existe hoje na faculdade a questão do empreendedorismo, né? Mas peraí, a faculdade, o foco dela é formar profissionais, né, administradores para o mercado, por exemplo. Por que tem empreendedorismo aí na grade de vocês, na matriz? Por que uma cadeira específica de empreendedorismo e inovação? Porque se entende que a ideia é que uma pessoa que faz administração, que faz a faculdade, nada impede ela de ser empreendedor. Pelo contrário, toda essa bagagem de conhecimento que ela tem vai dar mais robustez ao negócio quando ela implementar. E se ela tiver agora acesso à informação sobre empreendedorismo, sobre o mercado, sobre como as coisas funcionam, vai maximizar ainda mais o potencial dele de ter um negócio funcionando e que ele não venha fazer parte daquela estatística que a gente viu ali atrás. Então vamos entender o porquê, né? Avanço tecnológico. Hoje a gente vê aí, principalmente, sites, redes sociais, onde a gente tem aí teleentrega, tem deliveries, tem aplicativos de comida, tem aplicativos para quase tudo, tem várias startups nessa área de tecnologia. Então o avanço tecnológico faz com que essa ideia de empreendedorismo vai também para o mundo virtual, né, tecnológico. Maior número de empreendedores. Então, hoje as pessoas acabam, de certa forma, tendo mais facilidade de empreender. Hoje, comparando com uma década de 90 que a gente viu lá atrás, tá? Hoje existem anjos investidores, que são pessoas que, do momento que tem uma ideia interessante, né, colocada isso e formalizada,
Tem uma pessoa que fala assim, peraí, eu vou aplicar o dinheiro na tua ideia, no seu negócio, e depois de 3, 4, 5 anos, eu quero o dinheiro de volta capitalizado, ou seja, com juros aí, né? Aí é um acerto entre eles. Mas existem pessoas que vão lá e, entre aspas, aí financiam ideias, a gente chama de anjo investidor. Acessos, possibilidades, conhecimento, tudo isso aí facilitou aí que a gente tenha mais empreendedores no mercado. A velocidade do avanço, a forma como as coisas estão mudando, a rapidez ou a dinâmica de mercado, né? Então a gente tem troca de produtos, troca de tecnologia, tendências que fazem com que as coisas mudem muito rapidamente. Então a gente acaba vendo aí modificações também devido a essa devido a esse fator, a essa variável. E por último, a competição, né? Competição e a velocidade novamente aqui. O que é a competição, né? Quando eu tenho um competidor, eu acabo melhorando o meu produto. Eu vou fazer ele com um preço mais em conta e aí automaticamente melhora para quem? Para o mercado, para o consumidor. Se a gente tem só uma empresa que fornece um produto, ela vai fazer o preço que ela quer e pronto. Você é obrigado a comprar dela, né? E quando a gente tem várias empresas, elas acabam uma competindo com a outra e quem ganha com isso é o consumidor final. O foco das universidades até então era justamente projetar, né, pessoas aí para carreiras públicas, para o encarreiramento, que seriam os casos de concurso e outros, ou aí mais para a questão de finanças empresariais, né, e em alguns casos pessoais, mas mais o foco era empresariais. O empreendedorismo ele tem mudado essa ideia, né? Hoje a gente fala em empreendedorismo no setor público, por exemplo. Há prefeituras que contratam eu não vou lembrar o nome exatamente do cargo que tinha, mas eu ouvi um tempo atrás ali, mas o cargo é empreendedor, é partir lá e verificar o que não está funcionando e dar ideias e colocar as coisas para funcionar, desburocratizar, fazer com que a máquina pública funcione também de acordo com o que o cidadão quer, né? Então, veja como a gente está evoluindo aí. E qual é a nossa conclusão, né, depois do que a gente viu até agora? Que nós estamos num momento propício aí para o empreendedorismo, né? Ou seja, quem tem vontade de empreender tem muito mais possibilidades atualmente do que a gente tinha aí há décadas atrás. E isso vem da questão de globalização, da questão econômica, da possibilidade da relação de trabalho. Hoje eu posso ser empreendedor e necessariamente manter um trabalho paralelo, eu consigo fazer isso ainda, né? E há mudanças de paradigmas, a gente está realmente com muita rapidez e algumas mudanças significativas aí de diferença do que era para o que é hoje. E aí, né, a ideia de gerar riqueza e renda para a sociedade, né? Então, entender que empregado é bom, mas quando a gente pode ser dono do próprio negócio, às vezes é melhor ainda, ok? Pessoal, fechamos aqui com a nossa parte de conteúdo aqui da apresentação do professor, já fechou? Eu quero ver se eu consigo agora dar um pause aqui só um pouquinho. Deixa eu voltar lá para o nosso... Pessoal, vocês conseguiram baixar o aplicativo que tem lá no Ava para vocês? Tem um linkzinho, é só clicar em cima. Ele está como um estudante lá. O nome é Socrative, mas é porque tem a versão para professor, teacher e estudante. Se vocês conseguirem baixar e instalar ele é bem tranquilo, bem rápido, tá? Não pesa muito, bem tranquilo também, não vai ter problema com o celular aí. Então, se puderem fazer isso, eu quero fazer com vocês uma atividade aqui um pouco mais interativa. O pessoal consegue baixar lá, gente? Alguém já baixou? Estou baixando aqui, professor. Opa, legal. Eu tô tentando aqui, mas não tá dando muito certo.
Tá, não, mas vamos tentando aí que a princípio ele é bem levinho, bem fácil de instalar, instalar a instalação não é fácil, mas é bem fácil de usar também. Só ver se a gente consegue aí. Dá para baixar pelo celular também, né, professor? Sim, dá, pode ser tanto pelo celular, de preferência pelo celular, né, que é mais fácil para vocês, acho, né, que daí não, necessariamente não precisa na frente do computador aí, mas também tem para computador, para desktop que a gente fala, né, o notebook aí, tá? Agora eu consegui baixar. Ali tá pedindo o nome da sala. Isso, já passo para vocês, só o pessoal poder estar, mais alguns aí estarem baixando aí. Daí Baixa, Tá, baixa aí no entendi. celular, galera, é mais fácil. É isso, mais fácil o mesmo. celular é bem tranquilo, O celular ele não vai, acho que talvez lá ele peça alguma coisa, instalação no computador, mas no celular é botar ali, ele já baixa e só o tempo mesmo de. Ô, professor, qual o nome do aplicativo ali que eu não tô conseguindo entrar aqui pelo celular? É Socrative. Socrative. Pode procurar ali na. Teu é iOS ou é Meu Android? é Android. Já Android? achei aqui já. Tem ali Socrative depois, tá? Estudante, né? Isso mesmo. Isso aí. Bem rapidinho para baixar, bem levinho o aplicativo. Isso. Vamos lá. Pessoal, conforme forem baixando, me avisa para saber quantos já conseguiram. Tá? O nome ali da sala eu boto como, professor? Já vou passar, tá? Só um pouquinho para eu Ah, tá. Beleza. ter. A Larissa disse que baixou também. Opa, legal. O Andegmar e a Ana Luísa também. Joia, então vamos lá. Deixa eu só finalizar aqui para a gente poder já abrir ele para vocês aí. Ok, vou vir aqui. Pessoal, o nome da sala. Tá para cá. O nome da sala é Empreender. Tá? Agora, se você entrar pelo celular, tem a opção do português embaixo, tá? Pode clicar ali e o nome da sala é Empreender. Opa, já temos gente chegando aqui. 7, 8. Legal. Temos 10 já aí.
Legal. Vamos lá, sala cheia já, hein? Legal. Pessoal, assim, ó, eu vou estar pegando com vocês um feedback da aula de hoje, tá? Então, são 3 perguntinhas, vai estar aprendendo para vocês, tanto a primeira quanto a segunda de responder. A terceira pergunta, que ela vai dizer assim, ó, responda a pergunta do professor, tá? Então, vamos lá, deixa eu já habilitar para vocês aqui, vai aparecer aí para a tela de vocês. Apareceu para vocês agora? Sim. Isso, então vamos lá. Vocês vão responder aí a primeira e a segunda pergunta, e na terceira, vocês aguardem um pouquinho aí para eu fazer a pergunta para vocês. Peraí. Eu cheguei na parte do responda a questão do professor. Isso, já vou lá passar para vocês, tá? Na verdade, não é nenhuma questão. É assim o seguinte, ó. Quem já fez as 2 primeiras e chegou à terceira, vai fazer o seguinte: eu quero que vocês resumam agora, depois do que a gente viu, empreendedorismo em uma palavra, tá? Quero que vocês façam uma síntese aí agora da ideia de empreendedorismo, pois tudo que a gente conversou, tudo que a gente viu, numa única palavra. Tem que ser só uma. Tem que ser só uma, tá? Ah, terminei. Joia, legal. Fechou também. Já pode sair do app? Opa, quem já respondeu já pode sair, tá? É só essa atividadezinha mesmo, rápido, só para a gente fazer um feedback aí. Beleza. Legal, e já vou conseguir daí. Vamos ver aqui. Só o pessoal terminar de responder aí. Professor, eu estava respondendo aqui qual que é a última questão. A última é sintetizar a ideia de empreendedorismo em uma única palavra. Ok.